Fala aí, pessoal, espero que vocês estejam bem com a graça de Deus, né? Bom, na aula de hoje a gente vai dar continuidade ao conteúdo referente à geometria, né? Na parte de geometria plana, a gente vai começar a abordar o conteúdo referente às áreas, mais especificamente, né, as áreas dos quadriláteros, certo? Então a gente vai aí fazer uma abordagem em todas as fórmulas, todas as particularidades que envolvam aí a ideia da área das figuras planas referente aos quadriláteros, certo? Então vamos lá. Estou destacando como primeiro quadrilátero, eu estou destacando aqui para a gente o quadrado, né? Vale lembrar que o quadrado vai ser aquela figura geométrica formada por 4 lados iguais, portanto, né, a minha fórmula pode ser considerada como simplesmente A igual a L ao quadrado. Tá certo? Eu quero chamar a atenção de que poderíamos levar em consideração a área sendo justamente a base vezes a altura, porque com isso a gente vai ter outras fórmulas semelhantes, mas eu preciso destacar essa fórmula L ao quadrado, porque muitas vezes no enunciado de alguma questão vem esse tipo de coisa e de repente pode nos pegar assim de surpresa e a gente por bobagem errar alguma questão, mas fica a dica aqui que são essas duas fórmulas, tá ok? Representando a mesma coisa. Segunda figura, nós temos aí o retângulo. No caso do retângulo, eu tenho pares de lados iguais, né? A base, tanto embaixo como em cima, e a altura aqui, tendo aqui também do outro lado. Lembrando aí que para ser um quadrado, para ser um retângulo, sempre aqui nos seus vértices, no encontro aqui desses segmentos de reta, nós temos aí ângulos de 90 graus, tá ok? Então temos aí a fórmula do retângulo, que é simplesmente base vezes altura, né? Sei que vocês sabem disso, já viram isso em algum momento, né? Continuando, temos aí a fórmula do paralelogramo. Paralelogramo, porque esses lados aqui, eles não são a altura, né? Vale o destaque aqui, né? Nós temos sim a base, mas a altura é esse pontilhado que eu estou colocando aqui, ó. Presta atenção aqui, ó. Esse pontilhado que aparece aqui, justamente formando aqui embaixo o ângulo de 90 graus, e isso aqui vai ser a nossa altura. Então, para poder calcular a área do paralelogramo, eu preciso ter essa altura aqui. Logo, a fórmula vai ser igual à fórmula do retângulo, que também pode ser igual à fórmula do quadrado, tá certo? Mas por que ser igual se a figura é diferente? Vale um destaque aqui, ó. Presta atenção que esse triângulo que nós encontramos aqui, se eu pego esse triângulo e trago ele para o lado de cá, tá certo? E dou esse desconto aqui, eu vou ter um retângulo. Se eu vou ter um retângulo aqui no meio, logicamente, que a fórmula vai ser igual à fórmula do retângulo, porque eu vou ter base vezes altura simplesmente. É apenas esse prolongamento daqui que eu posso trazer ele para o lado de cá, apenas isso, tá certo? Temos agora o losango, lembra muito o quadrado, né? Diria até, né, muito semelhante. O que vai diferenciar é que esses ângulos internos do losango pode ser de 90 graus, nós teríamos aí um quadrado, que aí a gente deu um giro nele, ou eu posso ter ângulos diferentes, aí eu não teria um quadrado, mas o que vale lembrar é que esses lados desse losango aqui, todos os lados são iguais, tá certo? O que nos interessa são esses pontilhados que eu tracei aqui, formando aqui no meio um ângulo de 90 graus, que eu vou chamar isso aí de diagonais. O que me interessa são as diagonais do losango, para que eu possa colocar aqui na fórmula D vezes D dividido por 2, ou seja, a área vai ser o produto, né, a multiplicação da diagonal maior pela diagonal menor e dividir isso por 2, tá certo? Então vale lembrar, fica a dica aí, que possui lados iguais. Poderíamos ter um quadrado, às vezes não seria um quadrado, porque eu poderia apertar mais um pouquinho ali e, consequentemente, esses ângulos não seriam mais ângulos de 90 graus, tá certo? Para a gente finalizar, se eu não me engano, temos aí o trapézio, né? Temos aí um trapézio.
temos vários trapézios diferentes. Eu estou trazendo aqui para a gente o trapézio isósceles. O que é um trapézio isósceles? Essa diagonal é igual a essa outra diagonal. Esse lado e esse lado são iguais. Poderíamos ter um trapézio apenas com um lado desse e o outro aqui reto, formando um ângulo de 90 graus. E por aí vai. Mas não é o caso agora de destacar os tipos de trapézio em si. Destacar que ele possui uma base inferior, possui uma base superior. Perceba que essas bases são diferentes. O tamanho aqui de baixo é maior do que o tamanho aqui de cima. Por isso que eu estou usando B maiúsculo, B minúsculo. E a altura, cuidado para não confundir essas diagonais com a altura. A mesma coisa que nós fizemos lá no paralelogramo. A altura tem que estar formando um ângulo de 90 graus. Tá certo? Então aqui nós vamos ter a altura. Logo, eu tenho a fórmula do trapézio. Base maior mais base menor vezes a altura dividido por 2. Tá certo? Então, depois dessas fórmulas que nós vimos aí dos quadriláteros, né? A gente vem aí para a ficha de exercício de número 22, onde nessa ficha de exercício aqui eu estou trazendo para vocês 6 questões, tá? Observa que essas 6 questões envolvem aqui área dos quadriláteros. Às vezes, de repente, vai fazer algum comentário, alguma coisa que envolva perímetro, já que a gente já tem um conhecimento de perímetro. Percebe que todas as questões têm as alternativas, questões de múltipla escolha. É interessante a gente trabalhar com esse tipo de questões justamente para ver se bate com o gabarito, tá certo? Então, qualquer dúvida, né? Pode entrar em contato comigo, que assim que possível a gente vai tirando as dúvidas e na nossa próxima aula eu trago para vocês a correção desse exercício, tá ok? Então, espero que vocês fiquem bem, fiquem com Deus, forte abraço e até mais.